Água Funda, de Ruth Guimarães, é mais um romance que cai em provas e vestibulares. Por isso eu vou resumir, analisar e marcar os principais pontos junto com você. Eu recomendo que você sempre veja esse vídeo e todos os outros que tem aqui no canal, que são de leitura obrigatória, mais de uma vez. É importante ver inteiro e ver mais de uma vez. Depois de ler o livro, você pode até ver o vídeo antes, mas depois também. Principalmente, você deve ver o vídeo antes da prova, para relembrar. E se você não vai fazer nenhuma prova, essa é uma excelente oportunidade de você conhecer uma obra que andou meio esquecida, que é o caso de Água Funda. Peço já que você deixe seu like, compartilhe com quem precisa, que vai fazer também uma prova sobre esse livro, deixe seu comentário, sua dúvida e se inscreva aqui no canal. Tudo que eu sempre peço, que todo youtuber pede, mas que é tão importante para um canal de literatura. Nós temos que mudar essa percepção da literatura no Brasil. Nós temos que ser um país mais leitor. Ruth Guimarães é nascida em Cachoeira Paulista em 1920, né? Então ela é uma escritora paulista. E ela é um marco na literatura brasileira porque foi a primeira escritora negra a conseguir projeção nacional. Ruth não foi apenas escritora, ela foi jornalista, professora, pesquisadora, principalmente pesquisadora de folclore, romancista, poetisa e cronista. Acho que eu não esqueci nada. A sua obra vai ser marcada principalmente pelo regionalismo, por elementos folclóricos. Eu disse que ela foi uma pesquisadora muito séria do folclore brasileiro, pela linguagem caipira, que vai aparecer principalmente com os seus personagens reproduzindo a oralidade. Então ela traz a oralidade para seus escritos. Ela escreve como se seus personagens estivessem falando. E claro, também vai ser conhecida pelo enaltecimento da cultura negra. Então ela é um marco na nossa literatura. Pena que ela é tão pouco falada. Água Funda, que é esse livro aqui, foi publicado em 1946, foi o seu primeiro romance. E na epígrafe, a autora já nos diz que essas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer lugar. O que significa uma epígrafe como esta? Que a história não é ambientada em um lugar real, mas num lugar da ficção. Uma fazenda chamada Nossa Senhora dos Olhos d'Água, perto das terras de Maria da Fé. O que seria? Onde é que seria isso? Seria em algum lugar entre ali o sul de Minas Gerais e a região do Vale do Paraíba, que é onde a escritora nasceu, tá? Ela não deixa muito preciso qual é esse lugar. Foram as vertentes de água que lá haviam, né? Ela diz isso no romance, que deram nome à sua fazenda ali imaginária, tá? Tudo é imaginário, né? Até as vertentes de água. O narrador começa dizendo que um homem foi enfeitiçado pela Mãe de Ouro e começa falando desse homem. Mas logo, isso é bem breve, logo lá na primeira página do livro, ele resolve, o narrador, diz que é melhor contar a história desde o começo. E ele passa então a narrar que aquela antiga fazenda tinha uma proprietária. Essa proprietária era Maria Carolina, ou Sinhá Carolina, como ela era chamada. E quem era a Sinhá Carolina? Sinhá Carolina era filha caçula de um rico fazendeiro e ela se casou
com um homem que gostava muito de farras, né? E a Carolina não podia nem reclamar para ninguém, pois ela tinha se casado contra a vontade de seus pais e por isso então ela sofria calada, né? Ela era uma mulher muito orgulhosa. E isso, todo esse sofrimento foi fazendo com que Carolina se tornasse uma mulher amarga, de coração endurecido. Então, nessa primeira fase do livro, ainda era tempo da escravidão e certa vez a Carolina, ela comprou uma escrava chamada Joana para ser sua cozinheira. E ela podia ter comprado, né, o capataz falou para ela que ela podia comprar junto o marido, mas a Carolina se recusou. E eu estou trazendo isso para mostrar o quanto ela era ruim, quanto ela era uma pessoa amarga, né? A Carolina e o marido vão ter uma filha chamada Gertrudes, olha que nome lindo, e vai ficar conhecida então essa menina como Sinhazinha. A mãe era Sinhá Carolina, ela era Sinhazinha. O marido da Carolina, depois do nascimento da filha, tinha mudado para melhor, deixado as farras, mas nem isso conseguiu amolecer o coração da Carolina. E um dia o marido vai andar a cavalo, né? E ele cai do cavalo, quebra o pescoço e morre. Então, além de tudo, além dela já ser uma pessoa dura, a morte do marido ainda a torna mais endurecida. De luto, certa vez a Carolina viu ali a cozinheira Joana chorando pelos cantos, né, de saudade do marido. E falou para Joana que se a Carolina, tinha ficado sem marido, por que a cozinheira também não podia ficar? E aí o narrador arremata, abre aspas, ruindade às vezes é só falta de imaginar a tristeza dos outros, fecha aspas. Você vai reparar durante a leitura do livro que esse narrador, ele se pronuncia muitas e muitas vezes, ele tem opinião para tudo, ele cita inúmeros ditados e é um narrador que está tão presente que é quase um personagem. Isso é importante, guarde isso, não se esqueça, tá? Esse narrador é muito bom, na minha opinião. Desde que sua filha era criança, existia ali na fazenda um antigo morador na fazenda, ali na região, conhecido como Inácio Bugre. E esse era um senhor idoso e ele tinha verdadeira adoração pela menina, pela Sinhazinha. Ele trançava balaio para ela, colhia jabuticaba, levava pêssego, milho verde, fazia qualquer coisa para agradá-la. É inexplicável, né? Mas existe disso, né? Desse amor que a gente tem por determinadas pessoas. Um dia, a Gertrude, já moça, se apaixona pelo filho do capataz. Todos ali desconfiam que ela foi acobertada pelo Bugre, mas isso não fica claro. Ela dizia que ela ia sair, que ela ia ver o Bugre, ver a avó e ia se encontrar com o filho do capataz. E a sua mãe, claro, por puro preconceito, vai ser contra o marido, o namoro. E por que eu estou dizendo que é puro preconceito? Porque ele era um bom rapaz, estava no último ano de direito, não tinha nenhum problema para ela ser contra o namoro. E aí, então, o que Sinhazinha faz? Sinhazinha um dia foge com esse rapaz. O que na época era uma desgraça, né? Porque naquela época, deixar de ser virgem, fugir com o rapaz, né? Aquilo era a desgraça de uma moça. E como desgraça pouco é bobagem, depois disso ainda, passado um tempo, a Carolina se apaixona por um moço bem mais jovem que havia sido expulso da fazenda do seu pai porque não era um bom caráter. Esse moço chega ali na fazenda, vai ficando e ele instiga a Carolina a vender a fazenda, pegar o dinheiro e se mudarem dali.
Ela não tinha mais a filha para prendê-la, ela ainda era uma viúva bastante moça, e por mais que seus irmãos chamados Maria Isabel e Miro lhe avisassem que aquele rapaz só queria o seu dinheiro, ela não acreditou, ela não seguiu o conselho dos seus irmãos e ela vai fazer exatamente aquilo que o rapaz queria. Viajam, só que logo na primeira extração de trem, enquanto ele a deixa ali esperando e diz que vai comprar os bilhetes, ele simplesmente vai embora, abandona a Carolina sem dinheiro, sem mala, sem propriedade, sem nada. E aí a Carolina desaparece sem que ninguém saiba o que se deu com ela, né? O que aconteceu com a toda orgulhosa e poderosa Sinhá Carolina. Anos depois, porque o romance começa então com a Carolina na época da escravidão e vai até por volta de 1930, ou seja, cerca de 50 anos. Então, 50 anos depois, a fazenda foi vendida para uma companhia que já está lá há 50 anos e se tornou bastante próspera, né? Então, é uma segunda parte do livro. Nessa segunda parte do livro, morava na região uma moça bonita, com ar de rainha, e que o narrador nos conta que ela é cantadeira como um canário da terra. E que justamente por cantar muito e cantar bonito, ela recebeu o apelido de Curiango. Para quem não sabe, Curiango é uma ave e quando canta parece que está dizendo amanhã eu vou. Por isso que em alguns lugares do Brasil ela é chamada de amanhã eu vou. Igual ao Bem-TV, né? Porque quando o Bem-TV canta, a gente tem a impressão que ele também está falando Bem-TV. Então, é por isso que as pessoas apelidam Bem-TV com este nome, né? Bem, então a Curiango mora ali na região da fazenda, que agora é de uma companhia, e há também na região o João Neto, apelidado de Joca, que desde a primeira vez em que vê Curiango, ele se apaixona por ela. Ele achava que a Curiango, quando ela se mexia tão macio que ela lembrava um guaxima quando dá o vento. Guaxima é um tipo de arbusto que dá flor. Entretanto, na primeira vez ali que o Joca e a Curiango se encontram numa festa, eles dançam, só que no dia seguinte a esta festa, o Joca foi encontrado no fundo de uma pirambeira. Ele se lembrava de ter saído correndo e que a Curiango estava correndo atrás dele. Só que isso não era real, porque as pessoas lhe disseram que a Curiango não havia saído da festa, não tinha deixado a festa. Então, aí a gente já percebe que tem alguma coisa errada com o Joca. Ele fica muito impressionado com isso, porque ele é um apagão, ele não se lembra o que aconteceu, então ele vai se benzer, ele vai orar, vai achar que aquilo era um mal olhado da Curiango. Mas o tempo passa e por fim ele acaba se convencendo que não era nenhum feitiço de Curiango. Só que a Curiango ficou muito espantada com aquela reação toda e não queria mais nada com ele. E o rapaz, triste, passou então a se interessar por outra mulher que se chamava Mariana e que não era considerada muito direita para os padrões daquela época e do pequeno lugarejo ali onde eles moravam, né? O Joca começou também a beber e a jogar. E certa vez, em uma briga de jogo, ele foi até parar na cadeia, onde ele ficou ali 2 dias. Então parecia que ele estava indo ladeira abaixo na sua vida. Nessa época, ele estava então com a autoestima bem baixa e quando um amigo foi lá falar com ele, o amigo chamava-se Vicente, ele disse para esse amigo, né, bem amargurado, né,
O amigo vai tentar ali dar bons conselhos para ele e ele diz para o amigo, abre aspas, não precisa falar, eu sou jogador, estive na cadeia, vivo metido com mulher à toa e gente rampeira, não fale nada, gente direita não me quer, deixe, estou sujo, estou enterrado na sujeira até aqui. E ele passa então o dedo pelo pescoço. Então esse era o estado de espírito do Joca durante ali uma parte da história. Só que um dia ele estava com seu carro de boi na estrada e a Curiango estava levando um pote e o pote estava muito pesado. E ela pede então para o Joca se ela podia pôr o pote no seu carro de boi. Claro que ela também pega uma carona e ela fica lá sentadinha lá atrás e o Joca, enfim, cria coragem e do nada ele começa a falar que ele gostava muito de uma moça, mas ele achava que essa moça tinha um pouco de medo dele. E aí, claro, a Curiango percebe que ele está falando dela, conversa vai, conversa vem, e ele e a Curiango acabam se acertando então e começam a namorar. Ali na região tinham uma crendice que havia uma espécie de uma entidade chamada Mãe de Ouro, que emitia ali um brilho, né? Porque ela morava no fundo da terra e quando ela saía do fundo da terra, ela emitia um brilho. Uma noite, o Joca estava com dois amigos ali no mato, quando um brilho grande despencou na terra. O narrador fala que despencou na terra. Os dois amigos diziam que era Mãe de Ouro, mas o Joca não acreditou, né? Ele não acreditava nessa crendice, nesse folclore. E ele ainda falou, Mãe de Ouro, mãe de bosta, com perdão da má palavra. Aquilo é uma estrela que mudou de lugar. Fecha aspas. E aí, quando ele diz isso, né, chamando a Mãe de Ouro de mãe de bosta, os amigos dele falaram que para ele ter cuidado, porque a Mãe de Ouro podia rogar uma praga nele. Mas claro, o Joca nem ligou. Entretanto, aquele apagão que ele tinha tido antes começou a ser cada vez mais frequente, né? Igual aquele que ele tinha tido na festa em que ele havia dançado e conhecido a Curiango. Bem, ele e a Curiango se casaram e tiveram uma filhinha, mas os apagões, os ataques começaram a ficar cada vez mais frequentes. E o Joca passou a acreditar que aquilo era realmente uma praga da Mãe de Ouro. Ele esqueceu que ele começou com o apagão antes dele ver aquela estrela lá no céu. Então, obviamente, não era nenhuma praga de uma Mãe de Ouro. Diz um trecho, abre aspas, quando os ataques pegaram a amiudar, deu de ficar calado, horas e horas. Não conversava mais, tanto no trabalho quanto em casa. Ficava perto da janela, olhando para longe. Então, a postura do Joca começou a mudar. Então, não era só os apagões, mas era também esse estado mais alheio às coisas à sua volta. É claro que ele estava com alguma doença mental, mas continuava a achar que era uma praga da Mãe de Ouro. Não podemos esquecer, gente, que nós estamos falando de muitos anos atrás e de um lugar muito pequenininho. O Joca trabalhava na usina da companhia, alimentando o fogo das caldeiras ali das máquinas, e o médico então recomendou que ele não ficasse ali, que ele trabalhasse do lado de fora, que seria muito melhor para a sua saúde. Assim, o Bebiano, um outro empregado, trocou de lugar com ele. E isso foi a sorte do Joca, porque olha como o destino é engraçado. Um dia aquela caldeira explodiu e o Bebiano morreu. Então poderia ter sido o Joca, mas foi o Bebiano. Desde o começo dessa segunda fase, né,
passados 50 anos da época da Carolina, a gente vê que tem uma personagem ali na região, nas imediações da fazenda, chamada Choquinha, que vive ali na região. É uma senhora bem velhinha, ela é meia abobada, ela é uma mendiga que mora em um casebre que estava ali abandonado, então ela vive da generosidade dos outros. Mas quando chega lá no fim da história, nós ficamos sabendo que essa mendiga Choquinha era nada mais, nada menos que a Sinhá Carolina, que um dia tinha sido a dona daquelas terras. O narrador, ele diz uma coisa engraçada, eu falo que ele tem sempre opinião, né? Abre aspas, ele diz: Sinhá andou o caminho de diante para trás. Foi a borboleta que virou lagarta. É isso, né? Ela era toda, né, maravilhosa tal e virou essa velhinha abobada e mendiga. E aí o narrador, ele abre um capítulo para contar que depois que a Sinhá Carolina foi abandonada sem mala e sem dinheiro na estação de trem, ela ainda morou um tempo na casa ali do conferente dos bilhetes do trem, que ficou com dó dela, levou ela para casa, mas como ela não comia, não dormia, só chorava, ela acabou então sendo internada na Santa Casa. Quando ela sai do hospital, ela já estava meio abobada e ela nunca mais voltou a ser a pessoa que ela era antes. Ela consegue chegar na sua região, ali de Águas Claras, a gente nunca sabe direito, né, como é isso, e ali ela vai viver, ela é a velhinha Choquinha e ela vai viver até morrer. Bom, voltando para a história do Joca, com o tempo o Joca foi piorando. Tinha os apagões e quando voltava à consciência não se lembrava de nada do que tinha acontecido, né? Então ele era encontrado nos mais diferentes lugares, machucado, etc. A Curiango fez de tudo para tentar ajudá-lo. Ela pediu ajuda ao médico, o Dr. Amadeu, ela fez promessa a Santa Rita, ela foi em centro espírita para o Joca tomar passe, foi até em curandeiro, procurar o curandeiro, mas nada disso adiantou. Uma noite o Joca saiu de casa debaixo de chuva, ela tinha acabado de dar à luz a Curiango implora para que ele não saia, mas ele vai assim mesmo, né? E ela não tinha condição de ir com ele, porque ela ainda estava naquela fase pós-parto chamada fase do resguardo. No dia seguinte, a Curiango pediu ao compadre Vicente que fosse procurar o Joca, né? Porque ela estava bastante preocupada. E quando o Vicente encontrou o Joca já estava num estado que mesmo voltando do apagão, ele não reconhecia mais ninguém. Então o Vicente leva o Joca para o hospital e ele é internado. E aí ele diz que ele teve uma melhora um pouco, ele vai ter alta, a Curiango vai buscá-la. Só que quando ela chega no hospital, ele já tinha ido embora, caiu no mundo. O tempo passou, às vezes o Joca aparecia, às vezes passava dias desaparecido, né? E passado um tempo, o narrador diz que a Curiango voltou a cantar. E o narrador diz que se até a rolinha, quando perde o companheiro, geme ao cair da noite, mas por fim arruma outro companheiro, por que que a Curiango, tão bonita, tão jovem, também não tinha mais o direito de ser feliz, tá? E ainda esse narrador, ele arremata dizendo qual seria, abre aspas, o mal da gente se não fosse o esquecimento. Então, esquecer às vezes é a melhor coisa a se fazer. E o livro termina com esse narrador contando, né, de tanta gente que passou pela história, gente que morreu, que matou, que foi para outras paragens, e dizendo que agora que fechou uma volta inteira, a praga pode subir a serra, ou seja,
esta praga pode ir embora. E por fim, ele conclui o livro, conclui a história dizendo, abre aspas, cala-te boca, se aconteceu é porque era bom que acontecesse, fecha aspas. Então é um pouco isso, né? Esse é o resumão da história. Bem, vamos à análise. Apesar de ser um livro pequeno, essa aqui é uma edição da editora 34, acontece muita coisa na história e há muitos personagens. Fica até difícil de fazer um resumo. Mas a história nos mostra que há um caminho para cada um, né? São os vários personagens e que parece que a gente tem sempre um caminho para cada pessoa. Desde uma mulher amarga, como era Sinhá, uma jovem alegre, que era Curiango, um moço acometido de doença mental, como Joca, além de vários personagens paralelos, como o Bebiano, que morreu no lugar do Joca, quando a caldeira explodiu, ou o Bugre, que morava sozinho no mato, era um solitário, e tantos outros. São muitas histórias paralelas, tá? Mas que não são de grande importância. Importante é sim a Carolina, na primeira fase, Joca e Curiango, na segunda fase. A autora, através desses personagens, ela vai construindo um cenário que para nós brasileiros é muito comum. É o cenário da roça, com toda a cultura do caipira, do morador da roça. O narrador, em um determinado momento do livro, ele diz, abre aspas, guardem esse trecho. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa. A água bolle um pouco e depois não fica mais nada. Fecha aspas. Então é um trecho que remete ao título do livro, Água Funda, e eu acho que essa é a ideia principal da história, né? A principal da narrativa. Mostrar que a vida é muito complexa e tem muita gente envolvida na nossa vida. E a nossa passagem por esse mundo é quase que insignificante. É como ele diz, a água é tão profunda e a gente só consegue mexer um pouco ali na tona, mas depois tudo volta ao normal, porque a água ela é mais funda, né? Ela tem mais coisa do que a nossa passagem. E é um pouco o que vai acontecer com cada um de nós, né? Nós vamos viver, nós vamos todos morrer e com o tempo as pessoas vão nos esquecer. O que parecia em determinado momento tão importante, né? Tão fundamental, na verdade vira nada, né? Se a gente sempre se lembrasse disso, a vida seria bem mais leve. O grande professor Antônio Cândido, por quem eu tenho ainda um enorme carinho, apesar dele já ter morrido, disse que a narrativa de Água Funda parece conversa fiada, como se alguém estivesse nos contando uma história, um caos, sem muita ordem. Vai para frente, vai para trás, fala de um personagem, muda para outro. Dá para a gente perceber que Ruth escreveu muito à vontade. Mas não pensem que isso é uma displicência. Não, é uma técnica. Ela quis imprimir à sua narrativa muita oralidade. A gente fala assim. A gente fala e a gente lembra de outro caso, a gente traz assim por diante. O grande destaque é que essa sua forma de narrar, ela é muito bonita e muito própria da gente do interior, né? O que não significa que não seja, que ela não siga, desculpa, melhor dizendo, que ela não siga a boa e velha gramática. Então, a sua narrativa fica entre o popular e o erudito. É uma linguagem simples,
de gente simples, mas ela vai rechear de lirismo, de simbologia, e por isso ela é tão complexa e tão bonita e tão bem trabalhada. Em entrevista, a Ruth Guimarães afirmou, abre aspas, eu conto a história da roça, de gente da roça, do caipira. Eu também sou caipira, modéstia à parte. Eu não me importei muito se havia uma tendência ou se havia uma inclinação para contar a história do preto, como eu também a história do preto. E como eu também sou misturada, o meu livro é misturado. Como eu sou brasileira, nesse sentido de brasileiro todo um pouco para lá, um pouco para cá, o meu livro também é assim. Um pouco para lá, um pouco para cá. Então, acho que ela não seguiu nenhuma tendência literária, ela escreveu ali intuitivamente o que ela gostaria de escrever, de contar. Creio que o narrador do livro é excelente, ele é intrigante, porque na maior parte do tempo a narrativa se dá em terceira pessoa e é o típico narrador onisciente, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que segue os diversos personagens, né? Então não é aquele que gruda em um personagem só, tá? Ele segue os vários personagens. Entretanto, em algumas raras passagens, você tem que prestar muita atenção, porque senão passa batido, esse narrador, ele se torna em primeira pessoa e se torna um personagem que nós, leitores, não sabemos qual é. Eu marquei no meu livro essas raras passagens. Eu vou dar um exemplo, e esse exemplo está lá no final do livro, quando esse narrador está revelando que a Choquinha, aquela velha bobada, é na verdade a Sinhá Carolina. E que quem descobriu isso foi Vicente, e ao descobrir isso, o Vicente não contou para quase ninguém. O narrador diz, abre aspas, Vicente ficou quieto, de dó não contou a ninguém, só para mim. Ele e Deus sabíamos aqui em Olhos d'Água que a Choca é Sinhá. Fecha aspas. Então, esse narrador ali naquele momento, ele está falando em primeira pessoa. Pode ser um narrador masculino, pode ser uma narradora, um narrador feminino, a gente nunca vai saber, isso jamais é revelado, porque não é importante, basta sabermos que estamos tomando conhecimento dessa história por alguém que tem autoridade para contá-la, porque conhece a região e também os personagens. Então, acho que até essa mudança para a primeira pessoa, ela é proposital, obviamente, para nos mostrar que quem está nos contando a história conhece bem essa história. Vamos lá, vamos às marcas desse livro que você não pode esquecer. Primeira marca, o uso de muitos ditados populares, o que nos mostra a importância da sabedoria popular e como esses ditados, juntamente com as lendas, formam a cultura da região, a cultura do caipira, tá? Então, essa é uma marca. Outra marca é a oralidade, sobre a qual eu já falei, que ela traz então a maneira como este caipira fala e escreve como ele fala, mas sem assassinar a gramática, por isso que fica entre o erudito e o popular. Outra marca, a utilização de comparações de pessoas e fatos com a natureza, utilizando linguagem figurada. Também muito uso de imperativos do narrador ao leitor. Então, eu digo que esse narrador é muito rico e ele está o tempo todo nos dando ordens. Vou dar um exemplo. Em um determinado trecho,
o narrador diz, abre aspas, porque, guarde isto, porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. Fecha aspas. Então, ele está nos mandando não esquecer, guardar isto, tá? Perceba que esse narrador, então, ele nos dá uma ordem quando ele diz guarde isso. E eu peguei um exemplo, mas são inúmeras ordens. Ele diz para nós, veja, e aí ele fala o que ele quer que a gente veja. Ou então ele fale, não estranhe, e aí ele fala o que ele quer que a gente não estranhe. Então, esse narrador, ele vai guiando o olhar do leitor para aquilo que ele considera importante. Então, o narrador é fundamental nessa narrativa. Há alguns críticos que veem o romance como realismo fantástico, principalmente em virtude da figura da Mãe de Ouro. Eu discordo desta opinião, porque, no meu entender, a Mãe de Ouro é uma crendice popular, uma lenda como a da Iara. E a única pessoa que realmente acredita, afirma tê-la visto, etc., é o Joca, que sofre de problemas mentais. Na minha opinião, não dá para caracterizar como realismo fantástico, porque vamos lembrar qual é o conceito de realismo fantástico, que é bem diferente. Para ser realismo fantástico, tem de haver a incorporação dos elementos fantásticos, desses elementos mágicos, ao cotidiano. E essa incorporação, ela já chegou em tal ponto que ninguém daquele universo repara mais que aqueles são elementos fantásticos. Todo mundo trata aquilo com normalidade. Eles acabam sendo normalizados. O que não acontece com a Mãe de Ouro. Claro que há todo um ambiente retratado na história, permeado pelo folclore regional, por suas lendas e crendices. Mas, para mim, não chega a ser realismo fantástico, porque as pessoas diferenciam, as pessoas não, né? Os personagens de Água Funda diferenciam a realidade da crendice e das lendas. Então, isso é importante. Eu vi bastante gente falando, tem até aqui uma fala da própria edição, mas é preciso prestar atenção em conceitos, tá? Já disse antes, tem muito folclore, porque a escritora era uma grande pesquisadora, uma especialista em folclore brasileiro. Aí você me pergunta, e se falarem que é realismo fantástico? É muito difícil numa prova as pessoas errarem, mas às vezes costuma acontecer, né? E aí você vai ter que escolher ali a melhor opção. Se você perceber que há um caminho de conceituação de realismo fantástico, você não vai perder ponto, né? Mas é preciso que você saiba que a definição de realismo fantástico é essa que eu acabei de dar e que não é o caso de Água Funda. Acho que é isso. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, pedir o livro que você acha que seria bom que eu analisasse para qualquer outro vestibular ou outra prova. Eu estou aqui à sua disposição e tenho o maior prazer em fazer a resenha que você me pedir. Até o próximo post.